todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje venho fazer uma espécie de balanço dos primeiros 6 meses do ano, o que é que eu andei a ler, a que eventos literários é que fui e vou fazer isto de forma não propriamente cronológica, mas mais lógica. E sei que estão à espera de sugestões para o Gosto ao Quadrado. Elas vêm no próximo vídeo. Vocês aguentem aí. E se não sabem o que é o Gosto ao Quadrado, vou deixar aqui o card e depois vão espreitar quando este vídeo terminar. Aviso já que vai ser um bocadinho longo por 2 motivos. Primeiro porque eu não vou falar das minhas leituras todas, mas uma pessoa entusiasma-se mesmo selecionando algumas. Pois para aqui a falar e quando demos por ela, pronto, a coisa já vai longa. E depois porque eu própria também confesso que estou farta de conteúdos curtos. E por isso, olhem, vão-me ouvindo, vão deitando o olho às capas, a coisa, olha, vejam as prestações, mas pronto, mas vejam e tomem nota. Pronto, depois não digam à vossa conta bancária que a culpa é minha. A culpa é sempre vossa. Mas pronto, vamos lá. Então, vou curiosamente começar pelo primeiro livro que li este ano, porque de forma algo inconsciente ele acaba por marcar uma tendência das minhas leituras neste primeiro semestre e que já se está a arrastar neste segundo semestre, que eu também já vou dar um spoiler ao outro. Falo-vos então de um livro chamado Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. É um livro do Marçal Aquino, que é um autor brasileiro. Eu comprei este livro na Livraria da Travessa, em Lisboa, mas eles mandam para casa, é só entrarem em contacto e eles, os livros que tiverem, evidentemente, eles depois podem enviar por correio. E tudo isto porque o livro não está editado em Portugal. Este é da Companhia das Letras, mas é a edição da Companhia das Letras do Brasil. E pronto, o livro, de forma muito resumida, tem aqui uma dualidade amor carnal, amor consumado versus amor platónico, sendo que o amor carnal é o que ocupa a grande parte deste livro, que alguns dirão que não é amor, que já roça a obsessão. Isso depois fica ao critério de cada leitor. E tem uma prosa muito bonita e às vezes até... Tanto tem floreados, quero eu dizer assim, musicalidades, estão a ver? Como também tem assim alguma linguagem mais direta, que é uma coisa que eu associo muito aos autores e autores no geral, brasileiros, como os meus parcos conhecimentos, não é? Como devem calcular, não é que eu tenha lido tudo, mas é uma tendência que eu começo à minha escala a notar. E por isso, este foi o primeiro livro de um autor brasileiro que eu li este ano, mas já se sucederam vários. Outro desses livros é precisamente o Tudo Pode Ser Roubado, que é um livro da Giovanna Madalosso, que eu por acaso também já tenho subido de Tóquio aqui em casa. Eles são editados em Portugal pela Tinta da China, com estas capas belíssimas. Como eu sempre digo, ninguém faz capas como a Vera Tavares. Pronto, eu não há uma vez que eu menciono a Tinta da China que não diga isto. Acho que quase que devia virar t-shirt. Olhem, ainda descubro aqui toda uma oportunidade de negócio. Olhem, e outra coisa que eu já me esqueci de dizer. Eu aderi ao Clube Tinta da China, logo no início do ano, fevereiro, salvo erro. Acho que foi o primeiro envio. Este foi para aí o terceiro, salvo erro. E tem sido uma agradável surpresa, porque são autores muito diversificados, de estilos literários diferentes. Estou longe de os ter lido todos. A data em que estou a gravar este vídeo já chegaram 5 livros. O 6º deve chegar esta semana. E tem sido um investimento, digamos assim, que tem trazido frutos não só no sentido da poupança, não é? Porque acaba por sair mais barato do que depois comprar estes livros. E também tem sido uma forma de sair um bocadinho da zona de conforto sem sair totalmente, portanto não foi de todo uma má aposta. Tanto que eu fiz a subscrição semestral e tenciono renová-la, por isso... quanto ao livro, convinha falar dele, não é? A personagem principal deste livro trabalha na restauração e rouba algumas coisas nos tempos livres, e uma dessas coisas que ela é contratada para roubar é o Guarani, o livro, um clássico que é muito lido no Brasil, eu acho que tenho esse livro até aqui em casa, José de Alencar. Olhem, agora dei-me aqui uma branca. Ainda não li, porque tenho uma edição também de letras muito pequenas e a pessoa já não tem idade para essas coisas, não é?
Pronto, mas gostei bastante deste livro e acho que ainda vou gostar mais deste pelo tema. Este tem que ver com as babás e a forma como são muitas vezes mal pagas e postas de lado, e penso eu que será isso, e a forma como se afeiçoam às crianças de quem tomam conta. E ora, aqui está, se calhar eu ia dizer que isso é uma leitura para os próximos tempos, mas quem é que eu quero enganar, não é? Isto só vai, não é? Isto só vai, isto depende muito do que passar pela cabeça, entretanto. Há outros livros que eu tenho lido no Kobo, nomeadamente O Tudo é Rio, da Carla Madeira, que é um livro muito controverso, na medida em que não é só pelo facto das personagens ser prostituta por sua opção, de livre vontade, mas tem aqui algumas coincidências que tornam o livro, a meu ver, pouco plausível em alguns momentos, mas ele gera polémica por uma série de fatores, não só por isso. Mas é uma leitura que ainda assim eu aconselho, porque vai-vos fazer sair bastante da zona de conforto. Além desse, li O Copo Vazio, da Natália Timmerman, que é um livro que até tem um tema menos controverso do que alguns daqueles que eu estou a mencionar aqui. É sobre o ghosting, que é uma coisa que pode-nos acontecer, se é que já não aconteceu a alguns de vós. Basicamente, a personagem principal tinha um namorado que desaparece, que deixa de lhe falar e vai à vida dele. Pronto. Mas o livro é muito mais do que isso, é sobre lidar com ausências e com falta de respostas, e que é algo até que eu diria que é um dos problemas da nossa sociedade atual, ou pelo menos dos relacionamentos, não é? Da contemporaneidade. Outro que eu li, entretanto, foi um livro da Andrea Del Fuego, chamado A Pediatra, que é precisamente sobre uma pediatra que não gosta de crianças. Ela é algo alienada, ela não estabelece relações com os seus doentes, e para ela, viroses, otites, umas gastroenterites, está tudo bem. Ela já sabe como tratar disso e se não quiserem voltar, ela não se chateia nada com o facto de não ser a médica habitual, está tudo bem. Foi parar aquela profissão porque o pai também é médico e pronto. Mas, repito, ela é algo alienada. E isso nota-se na profissão e também se vai notar na vida pessoal. Mais não digo, mas é um livro que tem circulado bastante pelas redes sociais aqui em Portugal e eu acho que se percebe porquê. Também, entretanto, foi editado cá, mas eu só se vocês lia. O que eu não sei se lia é o livro que eu estou a terminar agora. Sim, já estou a terminar este livro em julho, mas faz de conta que ainda faz parte do primeiro semestre, já que estou a falar de autores brasileiros. É um livro do Rafael Montes, chama-se Jantar Secreto. E não vou falar muito dele porque o tema é muito, muito, muito sensível. Já vão perceber porquê. As personagens deste livro, o grupo de amigos deste livro, organiza jantares secretos onde o prato principal é carne humana. E mais não digo, os livros de Rafael Montes, pelo que eu percebi, são sempre assim muito viscerais. Não literalmente sempre, mas muito... Olhem, ainda um Ruben Fonseca, mas versão hardcore, e por isso, pronto, peguem nele só se tiverem com estômago para isso, se não forem sensíveis ao tema. E por falar também em sensíveis, ser ou não sensível ao tema, eu tentei ler este livro, entretanto, O Caderno Rosa de Lori Lambi, da Hilda Hilst, mas acontece que ainda não consegui, tinha o livro muito pequenino, ainda não consegui desenvolver a leitura, porque aqui temos uma personagem que é a Lori Lambi, não é? Que tem 8 anos e ela decide prostituir-se com o consentimento dos pais. Pronto, e o livro é sobre isto, ela a descrever aquilo que faz com, pelo menos o início aquilo que faz com os pedófilos. Não consigo chamar outra coisa. E pronto, e a Hilda Hilst teve uma altura em que começou a ser olhem, totalmente despodurada. E por isso, pronto, eu confesso que uma coisa é ficção, mas com base em adultos, opções. Por exemplo, o Jantar Secreto tem muita filosofia à mistura, dá para debater N situações, mas é com adultos e com pessoas conscientes e maduras, não é? Pelo menos com idade para serem responsáveis e tomarem as suas opções.
e quando envolve crianças, a coisa mexe muito comigo, pronto. Enfim, tudo isto é numa sequência até de livros que eu já li no ano passado, vários autores brasileiros, como o Jefferson Tenório, li o Itamar Vieira Júnior, li a Aline Bey, li a Tati Bernardi, li a Tatiana Salem Levi, enfim. E já que estou a falar de autores brasileiros, acho que faz todo sentido terminar este segmento com o livro 12 Dias, do Tiago Feijó. O Tiago é um autor brasileiro, não é? Que vive no Brasil, mas que ganhou no ano passado o Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes, da Câmara de Portimão. E o Tiago tem enviado este livro para alguns leitores de Portugal que tenham interesse em lê-lo. E é um livro nada a ver com os outros, não tem nada altamente polémico, mas à semelhança do Copo Vazio, o tema deste livro é algo familiar. Se não nos aconteceu a nós, aconteceu a alguém que nós conhecemos quase certeza. Aqui temos a relação de um pai e de um filho que já não se veem há muitos anos, desde que o pai e a ex-mulher se separaram. Ele fala com o filho só nos aniversários e pouco mais, mas há uma altura em que ele fica doente e precisa de chamar o filho para levar ao hospital e tratar de tudo o que for preciso. E então eles passam 12 dias no hospital, o pai na cama e o filho naqueles cadeirões típicos do hospital, não é? Só que eles não têm muito a conversar e ao mesmo tempo têm. E é uma relação de sangue, mas ao mesmo tempo onde é que estão os afetos. Uma escrita muito bonita do Tiago. Confesso que as primeiras páginas estranhei, não estranho no mau sentido, é só ali uma questão de habituação, e depois também pula na questão dos dias, e é preciso estar com atenção, só para perceber ali o fio condutor, mas achei que a forma como está contada é muitíssimo interessante e não me espanta nada que tenha ganhado o prémio, porque gostei, foi mesmo uma boa surpresa, e ainda bem que o livro está a circular e que a Câmara de Portimão também põe o livro aí a percorrer o país. E espero que ele seja editado no Brasil, até para chegar a mais leitores, porque evidentemente o Brasil tem um público muito maior. Entretanto, eu também comecei a ler, embora ainda não tenha lido muitos, livros de não-ficção. E alguns já estavam na minha wishlist há muito tempo, já estavam aqui à espera do chamamento, como diria a Helena, há bastante tempo. Um deles é o Coisas de Loucos, da Catarina Gomes, mais uma edição da Tinta da China. Já sabem o que é que eu penso sobre a capa, não é? O Coisas de Loucos parte de coisas, de objetos, de pessoas que estiveram no Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda, no manicômio, como diz aqui na capa, e se eu usar o termo loucos ou manicômio é mesmo porque são termos que estão no livro. E a Catarina parte desses objetos, então, como eu dizia, para contar a história de várias dessas pessoas. Algumas não eram de todo loucas, não tinham qualquer tipo de patologia na nossa época atual, mas para aquela época elas tinham alguma característica que as levava ao internamento, desde homossexualidade, excentricidade, mendicidade, enfim. E faz parte até da história de Portugal e eu acho que por isso mesmo devem lê-lo sem dúvida nenhuma. É um trabalho com muito respeito. A forma como ela depois vai aos locais, às vezes parece que nos sentimos a ver a cena, por isso tiro o chapéu à Catarina, dou-lhe os meus parabéns porque do ponto de vista jornalístico está impecável, tanto que eu já tenho aqui o Furriel, não é nome do pai, os filhos que os militares portugueses deixaram na guerra colonial. Eu acho esta capa ainda mais bonita. Aliás, eu comprei este... Não comprei este primeiro, mas comprei este pela capa. Ainda não tinha lido Coisas de Loucos e já queria este. E agora que li Coisas de Loucos, acho que este aqui também, até pelo tema, vai encher-me as medidas de certezinha absoluta. Ainda na não-ficção, li um livro que já queria ler há muito tempo. Ele teve esgotado, mas entretanto foi reeditado. Uma Educação, da Tara Westover. É a história de vida dela. Ela faz parte de uma família mormon e durante muitos anos sofreu com essas consequências, não só pelo facto de não ir à escola, de não ter determinados cuidados de saúde, dos pais acharem sempre que o fim do mundo estava próximo, que tinham de tratar do abrigo e dos enlatados, e que os filhos tinham que se desenrascar e às vezes eram colocados em perigo no meio das obras, enfim. Uma série de situações que só lendo
E acho que qualquer pessoa que acha que a educação é o caminho, a educação é o futuro, vai ficar muito irritada com este livro, sobretudo porque a não ficção tem muito isto. Nós sabemos que isto aconteceu, é a história da vida desta pessoa, e depois vamos procurá-la, não é? Porque até porque ela hoje em dia já é professora numa universidade, e pensamos aquela pessoa concreta passou por isto e chegou onde chegou hoje em dia. Por isso é possível libertar-nos destas amarras que a família às vezes nos impõe. Se a família nos quiser acompanhar, ótimo, se não quiser, a vida segue. São opções difíceis de tomar, mas estou com este livro 100%, acho que é um bom presente, é algo que devem ler e, dar aos adolescentes, porque não? Às vezes estão naquela fase de estão fartos da escola e para que é que estão revoltados com os pais. Pois, se calhar deviam ler isto. Confesso que não costumo acompanhar o trabalho do Trevor Noah, que é comediante, é humorista, mas entretanto até vi um espetáculo dele na Netflix e confesso que apreciei o estilo do humor dele. E o Trevor Noah tem um livro onde conta a sua história de vida, chamado Sou um Crime. E porquê é que ele diz que é um crime? Porque ele nasceu na África do Sul, na altura do Apartheid, ou seja, na altura em que brancos e negros não se podiam envolver. Acontece que a mãe dele, que era negra, envolveu-se com um homem branco, nasceu o Trevor, que é mestiço, e ele teve uma infância não muito fácil, não só por essa questão legal, mas também porque ele era, como dizer isto, se bem que são termos que ele usa, ele era branco em terra de negros e negro em terra de brancos, e por isso o mestiço parecia que não pertencia a lado nenhum, e ele tenta sempre encaixar-se na escola e nos outros locais, não é, do sítio onde vivia, e passa por situações às vezes até bastante perigosas, mas conta isto sempre com um sentido de humor que há quem não aprecie, há quem acha que isto deve ser contado com muito mais dramatismo. Eu não acho que a história dele, e ele conta como bem entender, é uma opção bastante válida, é a vida dele, repito, ele faz como bem entender. E ainda dentro da não-ficção, um livro que eu ando a ler e que me é muito querido é Uma História da Leitura, do Alberto Manguel, que o meu até está autografado, porque o Manguel esteve aqui no Norte, em Matosinhos, no Festival Literário, em maio. Ele até sabe escrever Silvéria melhor do que muitas pessoas que convivem comigo desde que eu nasci. E eu comprei este livro muito por influência da Ana, no canal Ana Intimista, porque ela estava fascinada com este livro e, aliás, a conversa foi entre o Manguel e a Ana Daniela Soares. E na parte de intervenção do público, a Ana Intimista, a Ana Lima, falou da sua experiência com este livro e de como foi muito marcante na vida dela pessoal e enquanto leitora, e foi um momento muito, muito bonito de se acompanhar entre ela e o Manguel, não é? Aqueles instantes. E por isso eu vou lendo este livro à medida que me vai apetecendo. Ele está ali em cima do sofá e é aquela leitura que eu vou fazendo sem pressas, sem prazos, porque às vezes é mais histórico e técnico, outras vezes revejo-me aqui nas coisas, não é? Porque sendo histórico isto são séculos e séculos do objeto do livro, da forma como a leitura era encarada, que nem sempre o livro foi a ser lido individualmente, mas antes em voz alta, enfim, aconselho muito, e o Manguel é um excelente contador de histórias, e ainda bem que agora o temos cá em Portugal. Pronto, já vos falei dos autores brasileiros, já vos falei da não-ficção, já vos falei do Leve. O Leve foi em maio, mas em abril estive no Enredos, um evento organizado pela Universidade do Porto, Instituto de Pernambuco e pelas Literacidades, e estive lá com, deixa-me ver se não me esqueço de ninguém, com uma série de gente querida, mas no meu painel estava o João, na cama com os livros, a Lena, dos livros da Lena, o Flávio Reeds, a Teresa do Pica Shelf e os próprios meninos, não é, das Literacidades, o Álvaro e o Legero. E foi um momento muito, muito giro, de muita partilha, muita troca de leituras, não só durante os painéis, que também estiveram lá autores que vocês muito bem conhecem, mas também durante aqueles momentos de intervalo, e só tenho pena que seja só um dia, porque são sempre experiências muito enriquecedoras, e a Norte, que muitas vezes as coisas acontecem mais lá para a capital, mas nós também merecemos coisas cá em cima, não é? Foi mesmo um dia bem passado. E por falar em momentos agradáveis, os encontros da comunidade de leitores da Maia continuam a acontecer, exceto agora em agosto, por férias, não é? E têm sido vários os livros que eu tenho lido. Isto sempre aconteceu, mas este ano tem sido mesmo uma experiência muito caricata, porque
São vários os livros que eu não os teria lido se não fosse por fazer parte deste grupo. E curiosamente têm sido experiências, cada uma no seu registro, bastante interessantes. Como por exemplo, Um Amor, da Sara Mesa, que foi editado pelo Relógio d'Água e que foi considerado pelos críticos do El País e do La Vanguardia como o melhor livro publicado em Espanha em 2020. Mas eu não leria porque se chama Um Amor, que pode ser qualquer coisa. Um amor pode ser qualquer coisa e o livro pode não quer dizer nada. Mas a verdade é que foi um livro, apesar de curto, bastante intenso e daqueles que provocam muito debate dentro de um clube de leitura e que eu acho que o facto de o termos lido cada um ao seu ritmo claro e depois discutido presencialmente só o tornou ainda melhor. Não sei se será motivo para considerar o melhor livro publicado num determinado país num determinado ano, não sei, mas que é consideravelmente bom, isso sim. E eu na altura penso que o comparei à Cadela, da Pilar Quintana, e também tenho aqui uns traços de um outro livro que eu já vos vou mostrar à frente, chamado A Raiva. E Um Amor é sobre uma tradutora que se vai isolar, não é? Numa determinada zona para trabalhar, depois percebe-se porque é que ela foi viver para lá, o que é que lhe aconteceu para ela se mudar com malas e bagagens, não é? E é a forma como ela se relaciona com uma comunidade. Na verdade, ninguém pertence realmente àquela comunidade, mas ela é o elemento novo e. Mais não digo. Mais não digo. Graças também à comunidade de leitores, fiz as pazes com o José Cardoso Pires. Neste caso, lemos O Dinossauro Excelentíssimo. E é um livro, assim, eu acho que já deixei claro ali ao longo dos vídeos no YouTube, no passado deste canal e também noutras redes sociais onde me podem encontrar. Eu gosto bastante de livros que têm um caráter político. E aqui o Dinossauro Excelentíssimo é aquela personagem que faz parte da história de Portugal, aquela criatura chamada António de Oliveira Salazar. E o povo, não é? O povo que o deixou chegar aonde ele chegou, e se percebe aqui também porque é que o mexilhão, não é? É sempre aquele que paga, não é? Que fica aqui a perder. É um livro muito satírico, muito cómico, que passou um bocado ali. Há um motivo para que ele tenha passado à censura, pois convido-vos a procurarem o porquê. É um livro muito curtinho e eu tinha lido do José Cardoso Pires, o Delfim, que achei uma seca descomunal. Só terminei porque era leitura conjunta com amigos queridos e pronto, não quis deixar ali a coisa a meio. Mas este fez-me repensar a minha relação com o autor e se calhar não comecei pelo livro certo. Já me disseram que talvez A Balada da Praia dos Cães ou um outro cujo título não me estou a lembrar, mas que vou deixar aqui que entretanto vai-me ocorrer. Por isso, José Cardoso Pires, estás perdoado. Ainda na onda da ditadura, li As Sombras de uma Azinheira, do Álvaro Labrinho Lúcio. Não daria nada por este livro. A primeira pessoa que me chamou a atenção sobre ele foi a Xana, porque ela estava a lê-lo e estava a gostar muito e até queria debatê-lo com alguém e na altura, pronto, nós ainda não tínhamos chegado lá. E entretanto, quando percebi que ia ser o livro da comunidade de leitores, pronto, acabei por lê-lo, não é? Como é óbvio. E foi uma agradável surpresa. Eu que pensava que ia encontrar aqui um discurso jurídico, porque o autor agora já estará reformado, mas está ligado. Ele não só foi deputado da Assembleia da República, foi ministro da Justiça, exatamente. Teve cargos sem fim, desde juiz, enfim. E por isso pensei, isto vai ser uma coisa chata. Desculpem-me, são da área do direito, mas vocês sabem que têm termos técnicos, às vezes necessariamente, pronto. Mas não foi o caso. A prova de que uma coisa não invalida a outra. E quando é para ter termos jurídicos, há termos jurídicos. Quando não é para ter termos jurídicos, não temos. E por isso tiro o chapéu, aqui ao Álvaro, o chapéu que não tenho, ao Álvaro Labrinho Lúcio. Tenho pena de depois não ter conseguido ir no dia em que ele esteve na Feira do Livro da Maia, porque acho que foi uma conversa muito, muito interessante. O Álvaro Labrinho Lúcio é um senhor e como tal ouvi-lo deve ser sempre um deleite. O livro fala num período 40 anos
antes do 25 de Abril até 40 anos depois. E, portanto, onde é que nós estamos hoje em dia? O que é que nós ganhamos ou não com a Revolução dos Cravos? Eu tenho aqui, inclusivamente, uma personagem LGBT. Se eu imaginava isto de um ex-ministro da Justiça. Não, lá está. E se calhar às vezes temos preconceitos completamente idiotas. Este livro veio provar que eu claramente, às vezes, peco por tirar ideias precipitadas, não é? E confesso que estas leituras da comunidade de leitores da Maia têm sido bastante ligadas à PIDE, ao 25 de Abril, ao Salazar, enfim, porque também lemos À Procura da Manhã Clara, da Ana Cristina Silva, que já esteve lá na comunidade algumas vezes, mas que eu ainda não tinha tido a oportunidade de estar presente em encontros com a autora. E eu não estava à espera de nada disto. Eu pensei que ia ser daqui. Vou ser franca. Aliás, eu acho que disse até à autora, portanto não estou a cometer aqui... se estou a ser desagradável, pelo menos já lhe disse a ela, e se calhar há pessoas que me estão a ouvir e que vão pensar a mesma coisa. Eu olhei para este livro, como olhei para outros da mesma autora, e pensei, isto vai ser um romance daqueles que não me enchem as medidas. Mas que é? Isto é um romance biográfico, digamos assim, sobre a Ana Silva Paes, que era filha... A Ana Silva Paes existiu mesmo, ok? Ela era filha do último diretor da PIDE, só que ela era comunista. Ela, desde que chegou a Cuba, foi lá parar porque tinha casado com um embaixador, salvo erro. Pronto, o marido teve de ir para Cuba e ela, ao ir para Cuba, encanta-se não só com o comunismo, como com o Che Guevara. E há aqui coisas que nós nunca ficamos a saber se de facto aconteceram mesmo, ou se é pura fabulação da Ana Cristina Silva, porque é algo que os ficcionistas podem fazer, e a autora diz isso muitas vezes em entrevistas. Ela pode pegar nos factos e extrapolar. E é isso que ela faz aqui muito, muito bem. E a páginas tantas vocês já estão a tentar perceber o que é real e o que é pura especulação, que pode ser real ou não, porque muitas destes momentos da Ana Silva Paes, que tinha uma relação já agora muito atribulada com a própria mãe, sim, mais com a mãe do que com o pai, curiosamente, esta Ana Silva Paes era algo misteriosa, digamos assim, mas aquilo que a Ana Cristina Silva às vezes deduz não é de todo bem provável, pode ter realmente acontecido. E por isso, se tiverem a oportunidade e se tiverem interesse em ler sobre uma mulher que foi por um caminho que não era suposto, que não era expectável, e que mesmo assim continua a ter um amor sem fim pelo pai, aqui está um livro que eu aconselho muito. Sei que a autora também tem um sobre a Flor Bela Espanca, por exemplo, e sobre outras personalidades e outros que fogem deste registro, mas diria que este é o registro da Ana Cristina Silva, pelo menos é o que os fãs, não é, os leitores que costumam ler as obras dela, já me disseram. Esteve lá também na Feira do Livro da Maia a Susana Piedade com este Três Mulheres no Beiral. Também já tinha estado na comunidade várias vezes, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de ir a um desses encontros. Este romance é ligeiramente menos o meu estilo, porque temos aqui, por um lado, a questão do alojamento local no Porto e, como acontece muito em Lisboa, o facto de expulsarem os moradores, muitos deles idosos, das suas casas para fazerem alojamentos para turistas. E por outro lado temos a saga familiar, não é? Temos esta família que vivia nesta casa, a casa que surge aqui quase como personagem, e eu, aliás, disse isto à Susana, também não é algo que eu não tivesse conversado com a autora. Eu gostava de ter visto a parte do alojamento local mais desenvolvida. No entanto, percebo que há leitores que preferem precisamente o contrário, que foi a opção da Susana, e de se focar mais na família. Mas foi como eu até conversei com ela, até acho que chegamos a uma conclusão, que é: o autor nunca vai agradar a toda a gente, não é? E em última instância tem de se agradar a ele próprio. Por isso, o caminho que ela escolheu foi o caminho que ela quis seguir, e é bastante válido. E foi até uma conversa, apesar de curta, interessante, porque até me levou a pensar como às vezes somos injustos até com os autores, porque eles não foram por onde nós gostávamos que eles tivessem ido, mas porque é que eles teriam que ter ido por ali, não é? Às vezes faria sentido, outras vezes é uma opção válida como qualquer outra. Eles não podem virar-se para todos os lados, sob pena de não fazerem sentido em lado nenhum, não é? Por isso, se gostam de sagas familiares
E se gostam de histórias sobre o Porto e tentar descobrirem que rua é que isto se passa, então convido-vos a lerem Outras Mulheres no Beiral. E dentro da comunidade de leitores da Maia, dentro da Feira do Livro da Maia, não poderia deixar de vos falar deste A Sagrada Família, do Sandro William Junqueira. Eu, entretanto, li mais livros do autor, porque tive a oportunidade de ser eu a conduzir a conversa com o autor, que já agora agradeço não só a generosidade do Sandro, porque obviamente eu não estou habituada a fazer isto, e por isso uma pessoa vai sempre assim um bocadinho receosa e às vezes esquece que está no papel de entrevistador, porque estou habituada a estar do lado do público e só a ouvir. E de repente, espera que agora tenho que ser qualquer coisa. mas acho que com o treino uma pessoa acaba por fazer isto melhor e acaba até por ser algo viciante, não é? Porque estando do outro lado podemos fazer mais perguntas e mais perguntas que nem sempre fazemos quando estamos do lado do público, ou porque não há tempo, ou porque temos vergonha, e por isso agradeço não só a sua disponibilidade, mas também o facto da própria Biblioteca Municipal da Maia estar aberta a que membros da comunidade de leitores conduzam estas conversas, porque, e até falávamos disto na altura com o Sandro, os livros atingem o seu auge, digamos assim, quando chegam ao leitor, quando o leitor se envolve com eles. E por isso gostei bastante de reler este livro, que já foi a terceira vez que eu li, e de ler outros livros do Sandro, que ainda não tinha tido a oportunidade de perceber que há aqui algumas características comuns, mas que este livro de facto marca aqui uma viragem no Sandro escritor, muito também fruto daquilo que ele viu nas destilarias de Medronho, na Serra de Monchique, e depois aconteceram lá, como é algo cíclico, aconteceram alguns incêndios lá na altura, e acho que isso também transformou muito a visão do Sandro, que tendo vivido no Algarve muitos anos, não tinha vivido propriamente naquele sítio, nem se tinha posto propriamente no lugar de pessoas cuja vida depende da serra e que depois veem tudo que é seu afetado X em X anos com os incêndios e contam a vida pelo número de incêndios e não pelo seu BI, e por isso aconselho bastante, tenham só em atenção que às vezes o Sandro não tem floreados, eu disse-lhe mesmo isso. Há palavrões, um ao outro aqui de vez em quando, e eu confesso que eu não sou leitora de frufrus, portanto gosto muito deste estilo, e aqui há uns anos o Expresso considerava que o Sandro era um dos escritores mais promissores, e eu concordo. Acho que este marca um estilo diferente, embora tenha traços anteriores, mas por exemplo o Caderno do Algoz, que foi o primeiro, eu fiquei, uau, como é que ele se vai lembrar disto? E o mesmo com eu baralho sempre este título, Um Piano para Cavalos Altos. Eu às vezes digo ao contrário, não me perguntem porquê. Há aqui qualquer coisa no meu tico e no meu teco que pronto, não colabora. Enfim, e já me ia esquecendo, como é que eu me ia esquecendo, do Março Ilustrado. Foi a primeira vez que eu e o João, do perfil Na Cama com os Livros, decidimos dedicar o mês de março à leitura de livros ilustrados, não banda desenhada, e convidamos quem quisesse a juntar-se a nós. E muita gente participou e fico muito feliz com esse resultado, porque levamos a que mais gente desse uma oportunidade a livros tidos para crianças e também conhecessem mais editoras, mais autores, nomeadamente autores portugueses e editoras que estão a começar, e eu gosto sempre de contribuir à minha pequena escala para isso. Então, vou salientar-vos aqui algumas das minhas leituras, nomeadamente este Mamã. É um livro belíssimo, dos mais bonitos que eu tenho aqui em casa. É um livro da Baduga. Olhem, este, por exemplo, é um livro que eu diria que é mais para o adulto do que para a criança, porque lá temos o texto sobre algum aspecto da maternidade e do outro lado temos uma mãe. Pode ser a mãe que, por exemplo, vai para a guerra e que está a despedir-se do filho. Pode ser uma mãe em qualquer lugar do globo, e acho este livro absolutamente delicioso e convido-vos a conhecerem todo o trabalho da Baduga. E eu já andei nas bibliotecas a divulgar esta editora, porque os bibliotecários da secção de livros infantis estão sempre prontos a receberem sugestões, e ainda por cima é estas, não é? Como dizer que não. Olhem, e agora, já que estava aqui a falar de bibliotecas, e eu disse que este vídeo ia ser longo, aqui uma à parte. Aqui há umas semanas sugeri a uma biblioteca, neste caso a Biblioteca Municipal de Santo Tirso, que adquirisse alguns livros de banda desenhada, que eu já tinha lido e que achei que fazia sentido eles terem lá, até porque estão
perto das escolas e podiam interessar aos jovens. E eles já adquiriram, não só já adquiriram alguns, como me avisaram que já os tinham adquirido e que os outros estavam em lista de espera, digamos assim. Por isso, quando tiverem alguma sugestão no que toca ao catálogo das bibliotecas da vossa zona, preencham um formulário ou mandem e-mail, porque não estou a dizer que vão ser todos atendidos, mas se for possível, às vezes, quando há determinada verba para a aquisição de livros, vão optar por livros que os leitores já manifestaram interesse. Por isso fica aqui a dica e palmas para a Biblioteca Municipal de Santo Tirso, porque houve os leitores. Mas não é a única, isso eu sei que não. Ainda dentro dos infantis, uma das coisas que eu acho que podemos aproveitar este Março Ilustrado, sim, porque para o ano isto é para se repetir, é para recordar clássicos da nossa infância, e neste caso eu li O Macaco do Rabo Cortado, uma edição da Livros do Horizonte, porque era uma história que a minha mãe me contava. Hoje em dia poderemos achar que isto não é politicamente correto, ok? Mas isto também há coisas que podemos aproveitar politicamente incorreto de algumas histórias mais tradicionais para ensinarmos às crianças o que é o correto. Também não vamos ser aqui contra tudo e todos. E eu lembro da minha mãe me contar isto quase como uma linga-linga, não é? Para eu comer a sopa e... Sim, vocês têm certeza que estão a rever, se não é com esta história, com outra qualquer. E no meu caso era com O Macaco do Rabo Cortado, e também havia outra que eu adorava, que era do Corre, Corre Cabacinha, que era uma delícia de história, mas também pouco provável, não é? Um livro que me fez lembrar a minha infância também, neste caso o meu avô, é A Manta do José, do Miguel Gouveia, Raquel Catalina, pertence à Abroá, e é baseado num conto de tradição judaica. É uma relação muito doce entre um neto e um avô. Começa com a questão da manta do neto. E não vos digo mais, é só uma ternura mesmo. Há livros ilustrados que têm uma certa mensagem política, mesmo sendo destinados a crianças. É o caso de Um Dia na Vida de Marlon Bundo, que é este coelhinho muito simpático. Que este livro é no fundo uma paródia a um livro que foi escrito pela mulher e pela filha do Mike Pence, salvo errar esse o nome dele, um político norte-americano que era assumidamente homofóbico, e então o John Oliver acabou por escrever este livro. Eu tenho a história toda lá no meu Instagram, salvo erro, conto a história que deu origem ao livro, mas ele, para de alguma forma combater a homofobia de um político com aquele peso, escreveu a versão alternativa, porque o Mike Pence tinha um coelhinho de estimação, não é? A família dele tinha um coelhinho, e então ele escreveu a história deste coelho que vivia na Casa Branca e que um dia se apaixona por outro coelho, e por isso, como combater a homofobia? Toma lá! E gostei muito deste livro, e acho que estes atos de rebeldia são uma forma de nos posicionarmos em relação às coisas e de fazermos a diferença à nossa escala, que neste caso foi uma escala até bastante grande, porque este livro vendeu mais do que o livro da mulher e da filha. Claro que tinha de ler este livro, infelizmente As Árvores São Grandes, da Maria Judite de Carvalho, com a ilustrações da Cátia Vidinhas. É um livro com poemas da autora que a neta Inês Fraga encontrou, muitíssimo bem ilustrados pela Cátia Vidinhas. Recomendo muito. Salvo erro, li-o no Dia da Poesia, o que foi uma coincidência também muito feliz. E fica aqui a sugestão para o próximo Março Ilustrado, ou quem sabe para um presente de Natal. Sim, porque também já não falta muito, não é? Convenhamos. Como vos disse, eu gosto muito de livros algo políticos. É o caso do Um Destino de Fausto, um livro do Oliver Jeffers, que é um autor incontornável no que toca aos livros infantis, que é sobre um ditador e o seu destino. E confesso que soltei uma gargalhada algo maquiavélica quando percebi quem era este ditador, o que é que lhe aconteceu. E mais não digo, mas recomendo muitos livros do Oliver Jeffers. Entretanto, já li outros e tem em várias bibliotecas. É um autor até bastante presente. E recomendo todos os que li, por isso podem sempre espreitar. E para terminar, digo só que li alguns livros também que acabaram por se tornar leituras agradáveis, não necessariamente livros da vida, mas livros que eu gostei bastante de ler, como por exemplo As Inseparáveis, da Simone de Beauvoir,
Conta a história dela com uma das suas amigas de infância, que acabou por não ter uma vida muito feliz, mas é a relação de amizade de duas mulheres do seu tempo. E eu, como ainda não li O Segundo Sexo, que também já tenho para aí alguns, achei que esta era uma boa introdução. Há pouco falávamos do Raiva. É um livro do Sérgio Pizio e conta a história de um casal de namorados. Ele trabalhava na construção civil, ela trabalhava numa casa muito grande e um dia ele é acusado de um crime, então esconde-se na casa onde ela trabalhava sem ela saber. Portanto, ele era procurado pela polícia, a própria namorada não sabia onde é que ele estava, mas ele estava lá escondido na casa. Mais não digo, mas pronto. É um livro algo fora da caixa, muito eficiente, é mesmo a sul-americano, tem um estilo mesmo olhem, se há pouco falava dos brasileiros, depois há ali os argentinos, também tem, que penso que é a nacionalidade até do Sérgio Pizio, aliás, exatamente, argentino, eles também têm ali algumas características comuns, que sou eu que estou a dizer, vale o que vale. Um autor que eu gostei muito de descobrir já este ano, eu não sei dizer isto, Boomil Rabal? Boomil, não sei. Com uma solidão demasiado ruidosa, está muito ligado à questão do livro, à impressão do livro e à destruição dos livros propriamente ditos, e os comboios rigorosamente vigiados. Ambos editados pela Antígona, ambos bastante pequeninos, estão no ponto. Este aqui, o dos comboios, já tem que ver com os alemães que atravessavam uma fronteira, pronto, tempo da guerra, e o Boomil era checo, portanto, República Checa, tempo da Segunda Guerra Mundial. E um clássico também, A Cor Púrpura, da Alice Walker, já é considerado um clássico moderno, não é? Diria eu. E que conta a história da Sally, sou péssima com nomes, mas ao menos admito. E esta personagem é a prova. Para já a tradução está muito bem feita, a tradução é da Tânia Ganho, e é porque a personagem principal não fala de forma correta e a tradução, portanto, acredito que tenha sido muito difícil, mas foi muito coerente, não se estranha nada, e a tradução da Tânia Ganho está no ponto, faz jus ao livro. E esta personagem é prova de que ser mulher e ser negra num determinado período da história dos Estados Unidos condicionava muita coisa, mas todos nós, homens ou mulheres, mas se diria que ser mulher é sempre mais difícil, desculpem-me, mas é verdade, e ser mulher negra então, nem se fala, ser mulher não tem de ser impedimento para nada, nem em determinados contextos, em determinadas épocas históricas. Lá porque vivemos décadas de uma determinada maneira, não quer dizer que um dia não possamos dar o nosso grito de Ipiranga e mudar tudo, não é? E sermos quem realmente somos, assumirmos a nossa identidade, seja orientação sexual, seja liberdade. E portanto esta personagem é muito, muito rica, e gostei muito. Já andava para lá há muito tempo e ainda bem que o fiz este ano. Estou cansada. Falei muito, mas espero que se tenham aguentado até aqui. Pronto, isto é quase um episódio de uma série. Perdoem-me, mas isto foi para descontar o tempo perdido. Enfim, o próximo vídeo será um bocadito mais curto, com algumas sugestões para o gosto ao quadrado, os primeiros livros que me encantaram no universo da banda desenhada, o que pode ser bom para quem está a começar, ou não, podem fazer precisamente o percurso inverso e começarem por ler coisas que eu só estou a ler agora, anos depois. Mas isso fica para um próximo vídeo. Vou-me despedir muito rápido, já estou a falar há muito tempo, muito rápido, já estou aqui a acelerar. Desculpem. Eu vejo-vos no próximo vídeo, até lá, portem-se bem e boas leituras. E desculpem qualquer parvoíce. Enfim, estou a ficar sem bateria. Tchau!